Se você está gostando do nosso conteúdo, se inscreva no canal e deixe o like. E não se esqueça de comentar no vídeo de que cidade você está nos assistindo, para assim a gente saber até onde o nosso vídeo está chegando. E agora, vamos ao relato de hoje. Me chamo Romeu. Trabalhava fazendo frete como autônomo. E com isso, eu rondava por alguns estados da região norte. Certa vez, dirigindo pela BR-156, passei por uma situação nada agradável e quero compartilhar isso com vocês. Eu tinha um caminhão-baú e usava para fazer frete. Mesmo sendo um trabalho cansativo como qualquer outro, de certa forma era bem lucrativo. Claro que eu só trabalhava se alguém procurasse o meu serviço. Mas, para falar a verdade, trabalho era o que não me faltava. Nem sempre coincidia de eu fazer frete durante o dia. Acreditem, tem gente que só faz mudança no período da noite, ou até de madrugada. E algumas vezes, as pessoas me contratavam para fazer mudança de uma cidade para outra. A ocasião que quero compartilhar com vocês foi de uma vez em que um casal me contratou para fazer uma mudança de uma mobília de uma cidade para outra. Dessa vez em questão, eu ia dirigir no período da noite, para de manhã cedo chegar ao destino final. Tudo foi colocado dentro do meu caminhão por volta das 18 horas, e eu ia abastecer o caminhão e depois ia pegar a estrada. Eu fiz tudo isso e por volta das 8 da noite peguei a BR-156. Eu já tinha dirigido por essa BR por inúmeras vezes e nunca nada demais tinha acontecido. Eu dirigi e depois de umas 2 horas começou a chuviscar. Eu ainda cogitei parar numa comunidade que eu estava próximo, mas como a chuva estava fraca, pensei que era melhor seguir viagem. A chuva foi ficando mais forte, ao ponto de eu não conseguir enxergar o que estava à minha frente na estrada. A visibilidade ficou muito ruim, ao ponto de ficar impossível dirigir, e para evitar um acidente, eu decidi parar num acostamento. Eu considerava meu caminhão seguro, e um detalhe, os vidros do caminhão tinham película. Mesmo que alguém surgisse na estrada, quem estava de fora não conseguia enxergar para dentro do caminhão. Pois bem, a chuva se mantinha intensa. Eu desci o banco do carro e esperei a chuva passar. Mas foi ficando frio, e quando nem percebi, eu peguei no sono. O tempo passou, e de madrugada, de repente acordei, com um barulho alto, e a cabine do caminhão estava sacudindo. Eu olhei para a porta do lado do passageiro, e a maçaneta estava sendo puxada, pelo lado de fora. Só que seja lá quem estivesse puxando, estava usando muita força. E como eu disse, a cabine inteira estava balançando. Primeiro, eu pensei em perguntar quem era, mas logo mudei essa minha atitude. Como a cabine tinha película, quem estava lá fora não sabia que eu estava lá dentro, e eu resolvi usar isso ao meu favor. Sem fazer barulho, abri o porta-luvas e peguei um revólver, que sempre levava comigo nessas viagens. Afinal, quem já trabalhou assim deve saber o quanto essa vida é perigosa. Eu verifiquei a arma para ver se ela estava carregada, e ela estava. Então, devagar, comecei a me aproximar da porta do passageiro, com a arma em mãos, e me preparei para o caso de eu precisar atirar. Só que quando eu olhei pela janela, vi um vulto muito grande. Lá fora
estava muito escuro, então não deu de ver direito, e as luzes do caminhão estavam apagadas. Eu olhei, tentando discernir o que era, mas ao meu ver, não era uma pessoa. Eu tentei me convencer que eu estava enganado e que a minha mente estava me pregando peças. O que rondava o caminhão era algo de porte grande, pesado. Quando pisava lá fora, dava de escutar o barulho das passadas. Ele deu a volta e tentou abrir a porta do motorista, que era onde eu estava. Eu continuei quieto, e confesso a vocês que a essa altura eu já estava com medo. Mas também sabia que eu precisava fazer algo, e eu tinha que descobrir quem estava lá fora. Eu respirei fundo e me enchi de coragem, e eu resolvi ligar o caminhão, e os faróis se acenderam. Quando isso aconteceu, eu vi o que tentava entrar no caminhão, e para aumentar a minha aflição, de fato, não era algo humano. Gente, era uma criatura peluda e muito alta. A cara dele estava perto da porta, e eu quase infartei quando vi aquilo. O bicho estava todo molhado devido à chuva. Ele tinha olhos muito grandes e esbugalhados. Parecia que iam saltar para fora, a qualquer momento. E era de um tom amarelado. Ele tinha presas grandes na boca e estava bufando na janela. E seu rosto era algo deformado. Aquilo não tinha feições humanas, e sim de um animal. Dado ao tamanho, aquilo não entrou porque não quis. Para minha sorte, ele não bateu na janela, mas continuava tentando puxar a maçaneta e abrir. Era algo inteligente, pois ele sabia exatamente para que a maçaneta servia. Pois bem, depois desse susto inicial, eu comecei a sair com o caminhão, e aquilo lá fora deu um grito muito alto e começou a acompanhar o veículo. De início, ele correu de pé, como uma pessoa, mas quando o caminhão começou a pegar velocidade, ele correu em 4 patas. Meus amigos, eu penei para deixar esse bicho para trás. Pense num troço rápido e com um fôlego que não acabava. Pelo fato de a estrada não ser asfaltada e ainda estar chovendo, não dava para correr muito. Aquele bicho me acompanhou por um bom tempo, até que simplesmente desistiu e eu segui viagem. Mas durante o restante daquela noite, eu não parei em nenhum lugar, e pela manhã cheguei ao meu destino. Cumpri com a minha obrigação e voltei para minha casa. Nos anos que se seguiram, continuei naquela profissão, mas confesso a vocês que fiquei um pouco paranoico depois do que ocorreu. Até hoje, eu fico ansioso quando dirijo à noite, e nunca mais tive coragem de dormir em beira de estrada. Boa noite a todos do canal. Meu nome é Clayton. Moro em uma cidade do interior e atualmente faço diárias como vigilante em uma fábrica abandonada. Eu faço o seguinte trajeto: saio da cidade em que moro e dirijo por 1h30 até a cidade vizinha, pois é lá que eu trabalho. Eu trabalho com essa profissão desde novo, mas sempre foi um trabalho muito tranquilo. Eu fui criado em uma família muito cética e ninguém acredita no sobrenatural. E comigo não era diferente. Mesmo a fábrica estando abandonada, ainda não decretou falência e ainda tem muitas máquinas e materiais. E por esse motivo eu fui contratado. A estrada em que eu dirijo para ir até lá é totalmente deserta. Não tem casas nem sítios, já que toda aquela área pertence à empresa. E por ali só passa uma linha de ônibus, que é a dos funcionários. Ou, como é o meu caso, um carro particular. Nessa dita fábrica,
ainda existem alguns poucos contratados, e todos, assim como eu, são pagos pela diária. O meu local de trabalho é tudo muito tranquilo, e como eu já havia dito, eu não acreditava no sobrenatural. Mas de alguma forma, isso mudou um pouco, agora nos últimos dias. Um colega meu, que vou chamar de Marcel, chegou comigo com uma conversa estranha. Ele disse que viu uma mulher de branco na estrada, pedindo carona. Ele estranhou ver uma mulher andando sozinha naquela estrada deserta e parou para dar a carona. Mas quando parou o carro, a mulher sumiu, segundo ele. A princípio, ele não entendeu nada, mas depois ficou muito assustado. Ouvindo tudo aquilo, eu disse para ele que isso podia ser coisa da cabeça dele e que ele devia esquecer isso. Após o Marcel ter me contado isso, coincidência ou não, uns 2 dias depois, ele adoeceu bastante e até pegou atestado, mas graças a Deus não foi nada que colocasse sua vida em perigo. Pois é, passado algumas semanas, chegou aos meus ouvidos que o motorista da linha do ônibus também viu a mulher de branco, pedindo carona. E quando parou o ônibus, não viu ninguém. Os boatos logo se espalharam, mas eu seguia cético. Eu nunca tinha visto nada, então não tinha porquê dar credibilidade a isso. Porém, tudo mudou. O fato, sendo bem recente, aconteceu semana passada. Pois é, eu, o incrédulo, estava voltando da fábrica e indo para minha casa. Já passava da meia-noite e eu dirigia tranquilamente, ouvindo música no carro, como eu sempre fazia. Até que mais à frente, eu vi alguém andando na estrada. Achei estranho, tanto tempo dirigindo por ali e nunca vi nada parecido. Mas à medida que fui me aproximando, eu percebi que era uma mulher, vestida toda de branco, e ela estava pedindo carona. Na mesma hora, eu lembrei dos relatos que eu tinha ouvido, mas não era do meu feitio acreditar em história de fantasma. O que eu pensei era que podia ser alguém precisando de ajuda, e eu reduzi a velocidade. Porém, quando eu estava prestes a parar, eu senti uma sensação estranha que eu nunca havia sentido em toda a minha vida. Os pelos do meu corpo ficaram arrepiados e eu tive a impressão que a temperatura caiu muito e eu comecei a sentir um medo que não sabia de onde vinha. Nessa hora, eu olhei para a figura lá fora e, para o meu espanto, não tinha ninguém ali. Eu tinha certeza que havia uma mulher e não tinha como ela se esconder tão rápido sem que eu percebesse. Ela simplesmente sumiu em um piscar de olhos e eu segui o meu caminho, e pelo restante do percurso, aquela sensação de medo me acompanhou. Mas essa foi a única vez em que eu vi a mulher de branco. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like. É um pequeno gesto para você, mas uma grande ajuda pra gente. Nos vemos no próximo vídeo, pessoal. Fiquem com Deus e tchau!